Ouça com atenção e reverência a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, Marcos capítulo 9, versículo 9. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Até aqui por enquanto, oremos. Peça para o Senhor falar com você. Deus, obrigado pela Tua palavra. Que hoje, mesmo com a nossa pequena fé, o Senhor aqueça o nosso coração, que a gente possa entender e viver para a Tua glória. Aumenta a nossa fé essa noite, que é pequena, Jesus. Em Teu nome eu oro. Amém. Meus irmãos, eu creio que todo mundo aqui gosta de férias. Quem não gosta de tirar férias, dar um descanso, né? Mas o ruim das férias é as férias acabam. Nós temos alguns momentos da nossa vida que é para a gente ter um descanso, um renovo, mas esses momentos não duram para sempre, né? Você precisa voltar a trabalhar, voltar a ganhar o seu dinheiro. Por exemplo, um casal recém-casado, um momento muito legal é a lua de mel. Mas um casamento não é só lua de mel, não é verdade? Quem é casado aqui sabe disso. Mas de vez em quando é bom a gente renovar a lua de mel, né? Falei, Sharon, já está na hora da gente, falei para ela hoje, a gente tem uma lua de mel só nós. Daí talvez a gente vai ver quem na igreja pode ficar com os meninos para nós uma semana, tá bom? Porque nós precisamos, irmãos, de alguns momentos de renovo na nossa vida, de descanso, né? Um renovo para o casal, um revigorar, uma lua de mel. E com Deus também nós precisamos de momentos que nós vamos receber mais de Deus, que nós vamos precisar, como na semana passada, diz que Pedro, Tiago e João, eles subiram no monte, e eles subiram no monte e eles tiveram uma grande experiência com Deus, mas agora eles precisam descer do monte. O versículo 9 diz que eles desceram do monte. O nosso domingo aqui, ele é mais ou menos um pequeno monte que a gente sobe uma vez por semana. No domingo a gente vem, se reúne na igreja, a gente tem descanso, né? Nem todos aqui, a maioria, ninguém trabalha domingo. É o momento onde você sobe no monte, você renova, você adora a Deus, você recebe da palavra de Deus. Só que a vida não é só domingo. Aqui amanhã você vai ter que ir para o seu trabalho, você vai ter que acordar cedinho, as mães vão ter, como a minha esposa, vai ter as fraldas para trocar, vai ter as comidas para fazer. A segunda-feira chega, a gente tem que descer do monte na segunda-feira. Domingo a gente sobe no monte, recebe a palavra de Deus, mas chega amanhã você tem que descer do monte, você tem que ir para o dia a dia da vida. E nós vamos ver aqui que sem a verdadeira fé, ao ver as dificuldades do dia a dia, nós não vamos permanecer firmes no Senhor. Repito, na segunda-feira, ao vir as dificuldades da vida, se nós não tivermos uma fé sólida no Senhor, nós não vamos suportar as dificuldades do dia a dia. Você já viu quando alguém vai num acampamento, vai num encontro? Quem aqui já participou de um acampamento, de igreja, de um encontro? Você sai dali renovado, não é mesmo? Você recebe aquela palavra de Deus, você chora. Mas daí, se você não permanece buscando ao Senhor, alimentando a sua fé, aquele fogo de acampamento é só fogo de palha. Nós fizemos um acampamento na nossa igreja de jovens, e teve alguns jovens ali que falavam assim: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo no reino de Deus, e não alimentaram a sua fé e talvez não estão nem no nosso meio. Porque, meus irmãos, nós precisamos saber como viver uma vida com a experiência do monte,
no meio de uma realidade incrédula. Nós precisamos estar totalmente dependentes do Senhor, mesmo que a nossa fé seja pouca. Nós precisamos estar dependentes do Senhor na segunda-feira. Nós precisamos estar dependentes do Senhor após a lua de mel, quando começam a vir as dificuldades do casamento. Nós precisamos estar dependentes do Senhor quando as férias acabam e você precisa voltar a ralar no seu serviço e encarar as dificuldades diárias que lá vai ter. E nós vamos ver que quando a gente desce do monte, no versículo 9 diz que os discípulos desceram do monte. A semana passada eu preguei que eles receberam do Senhor, que eles viram o rosto de Jesus como o sol, quem lembra? Que eles viram as vestes de Jesus resplandecentes. Eles ficaram ali e Pedro, ele gostou tanto de estar ali que ele falou para o Senhor: Jesus, vou fazer uma tenda aqui para o Senhor, para Elias e para Moisés, vamos ficar aqui. Pedro queria que as férias não acabassem. Pedro queria que o culto não acabasse, ele queria continuar no monte. Mas agora eles tiveram que descer do monte, chegou a hora de encarar a realidade do dia a dia. E é interessante que Jesus pega e fala para eles: olha, não é para vocês falarem para ninguém. Veja comigo o versículo 9, o que Jesus fala. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. 10. Eles guardaram a recomendação. Eu fiquei imaginando os outros discípulos que não subiram no monte, Filipe, Mateus, Bartolomeu. Fiquei imaginando eles perguntando assim para eles: Tiago, João, como é que foi lá em cima? O que vocês viram lá em cima? E diz que eles guardaram a recomendação de Jesus, que não contaram para ninguém. Eu fico imaginando Pedro falando assim: ah, foi legal. Mas e aí, conta mais? Ah, foi muito bom. Eles não contaram. Então nós vemos que no dia a dia, quando a gente desce do monte, na realidade do dia a dia, nem tudo é do jeito que a gente quer. Eles queriam contar, Jesus mandou eles não contarem a experiência que eles tiveram, porque cada um tem que ter a sua experiência pessoal de encontro com o Senhor Jesus. Você não pode viver ouvindo a experiência dos outros, você precisa ter a sua própria experiência. Então, quando eles desceram, eles viram que eles tinham que ficar em silêncio. Eles ouvem sobre sofrimento, eles ouvem sobre morte. Então, a vida no dia a dia, a vida cotidiana, a vida comum, não é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, Deus manda a gente se calar, como no caso deles. Às vezes a gente quer coisas boas e Deus fala que vai ter sofrimento, que vai ter morte, que a morte deles seria necessária. E Jesus mandou eles não falar para ninguém, até que visse a sua ressurreição do Senhor. Então diz que no versículo 11 eles perguntam para Jesus. Diz que eles estão perguntando uns aos outros: o que seria alguém ressuscitar dentre os mortos? Eles ainda não tinham a revelação bíblica toda que nós temos, e eles não sabiam o que era ressurreição. Era novo para eles ouvir sobre isso da boca de Jesus, embora no Velho Testamento falava. E nós que temos a revelação toda hoje na nossa mão, eles não tinham ainda naquela época. Nós sabemos que a ressurreição, o apóstolo Paulo escreveu sobre ela em 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição que eles não sabiam ainda é a volta do nosso corpo incorruptível. A ressurreição é a volta do nosso corpo totalmente espiritual. A ressurreição é o nosso corpo em poder e um corpo celestial. Todo crente em Jesus vai ressuscitar um dia, sem pecado, um corpo celestial, um corpo espiritual. E Jesus fala para eles: não conta para ninguém o que vocês viram no monte, até o dia que eu ressuscite. E eles não sabiam o que era isso. Veja como nós somos privilegiados. Os próprios discípulos do Senhor naquela época não sabiam o que era a ressurreição, nós sabemos. Portanto, nós podemos esperar e almejar esse dia,
e que nós teremos um corpo sem pecado, espiritual e celestial. Mas é interessante que eles perguntam para o Senhor, que os escribas falavam que Elias tinha que vir primeiro. E Jesus vai falar no versículo 13: eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. A vida no dia a dia não é do jeito que a gente quer. A vida no dia a dia diz que o Filho do Homem, Jesus, ele tinha que sofrer, ele teria que ser desprezado. Os discípulos não queriam ouvir isso. Eles não queriam ouvir que o seu Senhor iria sofrer e iria morrer. Portanto, nessa vida, no dia a dia, vai acontecer coisas que nós não queríamos que acontecesse, mas era plano de Deus, porque o Senhor Jesus disse que era tudo escrito, e de acordo com o que estava escrito, iria acontecer. Elias, ele veio na pessoa de João Batista. Quando o evangelista Mateus narra esse texto, ele diz que os discípulos entenderam que esse Elias que viria era João Batista. E João Batista foi um homem que pregou, morreu por falar a verdade. Então a vida embaixo do monte, nós sofremos, se possível for, pela verdade. A vida no dia a dia não é do jeito que a gente quer. Mas Jesus disse que estava escrito tudo aquilo que iria acontecer, e eles deviam confiar no seu Senhor. Nós devemos então, meus irmãos, crer que essa ressurreição é real. Jesus disse que iria morrer e ressuscitar, e depois disso seus discípulos poderiam falar tudo o que eles viram, tudo que Jesus ensinou para eles, porque está escrito que essa ressurreição é real, e essa realidade da ressurreição deve impactar as nossas vidas. Nós devemos levar para o dia a dia, para segunda-feira, amanhã, a realidade da ressurreição, porque nós não sabemos as notícias que teremos amanhã. Hoje nós vimos aqui no estudo bíblico que nós somos nessa terra como peregrinos e forasteiros. Então as más notícias, elas também vêm para o povo de Deus. Os discípulos não queriam ouvir aquilo, que Jesus iria sofrer. Então, se você tem essa esperança no seu coração da ressurreição dos mortos, você consegue passar com mais alegria, com mais força, perante as notícias ruins da segunda-feira que podem vir na sua vida. E nós devemos guiar a nossa vida pelo que está escrito, como diz o Senhor Jesus, como tudo está escrito a respeito dele. Elias já tinha vindo na pessoa de João Batista, e o Senhor Jesus, que estava predizendo a sua morte, ele iria ser desprezado pelos homens, morrer e ressuscitar, como estava escrito a respeito dele, para que nós tivéssemos essa esperança no dia a dia da nossa vida. Meus irmãos, sem a esperança do dia a dia da ressurreição, a nossa vida vai ser cheia de ansiedade. Por exemplo, se falece alguém que você ama, e você não tem esperança que essa pessoa vai ressuscitar um dia para a eternidade, você entra em desespero, não é mesmo? Mas se você conhece sobre a ressurreição dos mortos, que haverá um dia, você sabe que um ente querido seu que falece, você sabe que ele estará na vida eterna, se ele creu no Senhor Jesus em vida. Então nós conseguimos ter mais força perante as dificuldades da vida. Quando a gente ouve ou acontece coisas conosco que a gente não queria que acontecesse. Quando nós temos a esperança da ressurreição, nós conseguimos viver de uma forma melhor. Mas agora eu quero ler a parte que mostra o reencontro de Jesus com seus discípulos após o monte. Acompanhe comigo agora a partir do versículo 14 até o 29. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles.
E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Meus irmãos, quando Jesus e os seus discípulos voltam, as coisas embaixo do monte não andam nada bem. Jesus disse que essa geração que ele encontra é uma geração incrédula, e Jesus se angustia. Ele vai e fala assim: até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês vão me fazer sofrer? Já ouviu alguém que tem muita paciência perder a paciência? Jesus, o mestre da compaixão e da mansidão, quando ele olha a incredulidade das pessoas, parece que Jesus está perdendo a paciência. Ele fala: até quando essa geração é tão incrédula assim? Que aqui nós vemos 3 grupos de pessoas quando Jesus desce no monte e encontra os outros discípulos. Aos escribas, aqueles que conhecem a Bíblia, mas não têm fé. Os discípulos, que somos nós, que não conseguem expulsar nenhum demônio. A multidão também estava ali, e a multidão, ela queria só os seus próprios interesses. A multidão não queria seguir Jesus. Diz que depois que Jesus vai embora para outra região, a multidão não vai atrás dele. E ali também acontece de Jesus encontrar um pai desesperado, que reconhece que não tem muita fé. Quero falar um pouquinho desses grupos, desses homens. Primeiro, os escribas. Nós devemos tomar cuidado com eles, porque eles criticam. Eles conhecem a Bíblia, mas eles criticam e não fazem nada. Eles não seguem Jesus. Portanto, cuidado com aqueles que conhecem a Bíblia, mas criticam, que não seguem Jesus, que sequer fazem parte de uma igreja. Os discípulos. Por que, meus irmãos, que os discípulos não puderam expulsar o demônio? No versículo 29, quando eles perguntam para Jesus por que eles não conseguiram, Jesus responde para eles que esse tipo de espírito, essa raça, essa casta, só pode ser expulso por meio da oração. Eu fiquei pensando, será que os discípulos não oraram? Sim, eles não oraram.
Você já viu quando você vai fazendo alguma coisa e você vai se tornando bom naquilo que você faz, pela sua experiência, pela sua prática? E daí talvez você pense assim: eu já sei como fazer. Porque aqui os discípulos já tinham visto Jesus expulsar demônios, eles próprios já tinham sido enviados pelo Senhor e já tinham expulsado demônios, mas agora parecem que eles pensam que são autossuficientes e já sabem como devem fazer as coisas. Eles confiam em si mesmo. E quando Jesus fala que esse tipo de espírito só sai com oração, é porque eles não oraram. Cuidado, irmãos, para não confiar em si mesmo, em alguma coisa que você acha que já sabe fazer bem, e não confiar no Senhor. Em Provérbios 3,5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O que você tem para fazer essa semana que você acha que é expert? Você acha assim: essa semana, na segunda-feira, eu vou descer do monte, vai ser tranquilo para mim, eu já sei do meu trabalho, eu já sei do que eu preciso. Você dobra o seu joelho na segunda-feira e pede: Senhor, me ajuda essa semana no meu trabalho. Senhor, abre portas para mim. Senhor, me ajuda para que não haja uma briga aqui na minha família essa semana. Os discípulos passaram vergonha, não conseguiram expulsar um demônio, porque eles deixaram de orar. Eles acharam que já sabiam, estavam prontos para saber e sabiam o que fazer. Porque quando nós olhamos para esse versículo 29, a gente pensa assim: não, esse grupo de demônios era mais poderoso, precisava de uma oração mais forte. Tanto que algumas versões está assim: oração e jejum. Mas nessa minha versão não está, porque aquela palavra jejum, ela talvez foi acrescentada depois, ela não está nos manuscritos originais. Quando Jesus fala essa casta de demônios, não é que tem um tipo de demônio mais poderoso. Não, quando ele fala essa casta, é essa raça, esse tipo de espírito. Porque, irmãos, na segunda-feira, na terça-feira, essa semana, há uma batalha espiritual na sua vida. Você sabia disso? Você sabia que no seu trabalho há uma batalha espiritual ali para que você não vá bem? Você sabia que no seu casamento há uma batalha espiritual para que você tenha problemas? Você sabia que o diabo quer afetar os seus filhos? Você crê nisso? Como nós vimos aqui, qual que era o problema desse pai? O seu filho estava sofrendo um terrível ataque demoníaco. O problema dele não era de saúde, o problema era espiritual. Porque na verdade, irmãos, não existe oração forte. O que os discípulos tinham que fazer ali era orar, depender do Senhor para poder ter autoridade espiritual. Você precisa de orar para ter autoridade espiritual na sua casa. Você precisa de orar para ter autoridade espiritual no seu trabalho. Porque nós não vivemos em cima do monte, a vida real acontece na segunda-feira. O casamento, ele não é só lua de mel. Ele vai para a segunda-feira, ele vai vir as dificuldades da vida. E se você confia em si mesmo, você vai passar vergonha. A nossa confiança deve estar no Senhor. Provérbios 3,5 fala isso. Não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie no conhecimento que você tem da sua profissão. Ore antes de fazer todas as coisas. Porque na verdade não existe oração forte. Toda oração é fraca para um Deus forte. Toda oração é fraca para um Deus forte. Não é que a oração deles foi fraca, ou que eles deviam orar mais, é que eles sequer oraram. Eles confiaram na sua própria expertise de expulsar demônios e passar vergonha. Vamos falar agora da multidão. A multidão, no versículo 15, diz que quando eles... e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava.
A multidão é aqueles que vê Jesus e fala: ei, Jesus chegou, vamos lá até Ele, que bênção, Jesus chegou. Mas a multidão só está ali por interesses próprios, porque nós vimos que depois que Jesus vai embora, a multidão não vai atrás de Jesus. E às vezes, quando a gente vê a multidão saudando Jesus, a gente pensa que eles seguem o Senhor. Mas vejam que a multidão, eles não tentam ajudar os discípulos, a multidão não tenta ajudar o pai do menino que está desesperado, a multidão nem fica do lado dos escribas, são o que a gente chama hoje dos isentões. Diz que gosta de Jesus, canta para Jesus, mas não segue Jesus de fato. Por exemplo, na nossa cidade, nesse mês de agosto, nós tivemos alguns shows gospel, e vai muita gente. Teve a Bruna Carla, depois por último o Cirilo. Que multidão ali! Eu fiquei imaginando se aquela multidão de fato saísse daquele show evangelizando, saísse daquele show orando pelos enfermos. E você olha nos postes, o pessoal está ali chorando, está ali levantando as suas mãos, mas na hora de fazer a obra de Deus, a multidão não segue o Senhor Jesus. Mas ali também tem um pai desesperado, e esse pai, ele está sabendo que o seu filho sofre um ataque das trevas. Meus irmãos, imagina o coração desse pai. Olha o versículo 20: e eles o trouxeram, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Imagina, você que é pai aqui, imagina o seu filho possuído por um demônio, o demônio jogando ele no chão, ele espumando pela boca. Mas uma coisa eu gostei nesse pai aqui, não falo o nome dele, mas esse pai aqui é um homem de verdade, porque ele leva o seu filho, ele leva o seu problema até Jesus e os seus discípulos. Ele não transfere a responsabilidade para a mãe ou para a avó do menino. E é o que muitos homens hoje têm feito: transfere a responsabilidade espiritual da sua casa para a sua mulher ou para outra pessoa. Mas a Bíblia nos chama homens casados como o sacerdote, o líder espiritual da nossa casa. Quem leva o problema espiritual até Jesus é o pai do menino. Mas ao ver Jesus tratar com o problema, eu me encanto mais com Jesus. Porque Jesus, ele poderia dizer o seguinte: espírito imundo, vai embora. Não seria mais fácil? Não seria melhor para que Jesus fosse embora logo daquela multidão interesseira? Mas, meus irmãos, Jesus agora começa um diálogo com aquele homem. Olha o versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? O pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Meus irmãos, quando eu li isso, eu fiquei encantado com Jesus, mais ainda. Você já viu quando uma pessoa te conta uma história que ela já te contou várias vezes? Acontece com você? E daí você pega e antecipa a história e a pessoa fala: eu já te contei, né? Mas ela pega e continua contando. Aqui Jesus, irmãos, ele conhecia a história, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus sabia toda a história, mas Jesus pergunta há quanto tempo aquilo estava acontecendo, o que estava acontecendo. Veja como Jesus trata as pessoas que chegam até Ele com fé. Jesus está preocupado, mesmo sabendo, com a história de sofrimento das pessoas. Jesus está preocupado com a sua história, com a minha história, mesmo sabendo de tudo.
Eu fiquei encantado com Jesus. Ele quer ouvir do Pai o que está acontecendo. Jesus quer ouvir de você os seus apuros, as suas angústias. Fala para Ele. Ele é o seu bom pastor, Ele é o seu melhor amigo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Jesus não trata a gente como mais um na multidão. Ele para e começa um diálogo com aquele pai, porque Jesus queria tratar também as emoções dele. Jesus não queria só resolver o problema, Jesus queria tratar a espiritualidade daquele homem, tratar a fé dele que era pequena. Jesus queria que ele tivesse mais fé, Jesus queria que ele abrisse o coração. Jesus queria tratar as emoções daquele homem, assim como as nossas. Ele não quer só resolver os nossos problemas. Mas aquele homem, ele está em dúvida. Ele pergunta no 23, no 22: se o Senhor pode, faça alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ele está em dúvida. Ele sabe que Jesus é poderoso, mas ele fala: se o Senhor pode. Eu fiquei pensando o seguinte: será que a falha dos discípulos trouxe dúvidas no coração daquele homem? Olha que responsabilidade. Será que a nossa vida às vezes traz dúvida no coração das pessoas em relação a Jesus? Será que às vezes a gente, como discípulos de Jesus, atrapalha as pessoas? Que Deus tenha misericórdia de nós. Aquele homem estava com dúvidas, e ele fala: se o Senhor pode, tenha compaixão de nós. Jesus responde para ele no 23: se o Senhor pode, nas minhas palavras, eu posso tudo. Jesus falaria assim. Jesus pode tudo, porque depois no capítulo 10 de Marcos, Jesus fala assim: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus pode tudo, mas ele fala que nós precisamos de ter fé. Aquele homem pede por compaixão, ele pede por ajuda, ele se humilha, e daí ele responde para Jesus. Esse diálogo foi de respostas e perguntas. Ele responde para Jesus no 24: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. A fé daquele homem era vacilante, a fé era pequena. Talvez a fé daquele homem era como um grão de mostarda, pequenininha. Às vezes é assim, irmãos. As circunstâncias da vida, a vida debaixo do monte, a vida no casamento, a vida no trabalho, o dia a dia, vai gerando dúvida no nosso coração, não é mesmo? Outros discípulos de Jesus às vezes nos atrapalham, às vezes nós atrapalhamos outros porque somos falhos, e o nosso coração ele vai gerando algumas dúvidas. Às vezes a nossa fé está pequenininha como um grão de mostarda. Mas aquele homem reconhece a sua fraqueza perante o Senhor. Eu creio, mas o Senhor precisa me ajudar na minha falta de fé. Mas nós não precisamos de uma fé grande, você sabia disso? Nós precisamos de um Salvador grande. E isso Jesus é. Ele é o Todo-Poderoso que fala que tudo pode se a gente crer. Então, mesmo que a nossa fé é pequena, quando ela é depositada na pessoa correta, que é o Senhor Jesus Cristo, pode fazer grandes coisas. O Senhor pode fazer por nós. Portanto, meus irmãos, hoje entregue ao Senhor o que você tem. Como você está? Você está em apuros como esse pai? Você tem alguma coisa para resolver essa semana debaixo do monte que é difícil para você? A sua família tem algum desespero? Talvez o seu filho? Talvez a sua família está recebendo um ataque espiritual das trevas? Qual o seu problema? Se você tem uma pequena fé, ela é suficiente. Confie em Jesus, porque Jesus garante. Jogue o que você tem nas mãos do Senhor, porque Ele dá conta.
porque Ele é poderoso para sustentar, hoje nós vimos de manhã, a vida de todas as pedras vivas da igreja, porque Ele é a pedra angular que sustenta todas as coisas. Confie, porque nós somos fracos sim, a nossa fé é vacilante, ela é pequena como desse pai, mas Jesus é poderoso. E ele pede ajuda para Jesus na sua falta de fé. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Nos ensinando que quem chega até o Senhor com humildade, reconhecendo a sua pequenez e fraqueza, encontra graça e força do Senhor. Quem reconhece a sua pequenez, a sua fraqueza, chega diante de um Deus forte, encontra graça e encontra a força do Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isso. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 12:10, ouça: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O apóstolo Paulo reconhece isso. Todos os seus problemas do dia a dia, ele reconhece a sua fraqueza e ele fala: quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque quando eu estou fraco, eu entrego ao Senhor que é forte e Ele supre as minhas necessidades. Esse pai, ele chega diante do Senhor dessa maneira. E agora, por fim, meus irmãos, nós vamos ver que esse Deus forte se fará fraco por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Vamos ler agora do 30 ao 32. Depois de expulsar o demônio do menino, depois do menino ficar completamente são, diz o versículo 30, e tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Agora o segundo aviso de Jesus: é necessário ele morrer, está planejado ele morrer, e é uma injustiça ele morrer. E veja que os discípulos, ao ouvirem isso, não compreendem. O versículo 32 fala que eles não compreendem por que Jesus falava sobre isso. Ou seja, no dia a dia, nós não vamos entender todos os planos do Senhor. Nós não vamos compreender aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, na maioria das vezes, mas nós podemos confiar que os planos do Senhor, eles são maiores do que os nossos. Nós devemos olhar pelo alto, olhar pelo monte, olhar dos céus, porque o plano do Senhor era necessário que Ele sofresse tudo isso para que Ele pudesse nos salvar, para que Ele pudesse salvar o seu povo. E hoje nós entendemos isso, porque o Senhor disse isso para eles. Meus irmãos, um dia nós vamos subir nesse monte para sempre, mas nós ainda estamos debaixo. Um dia não terá mais discípulos sem autoridade espiritual e nem demônios para expulsar. Também não haverá escribas para criticar. Um dia não haverá multidão interesseira. Um dia não haverá pais desesperados e nem filhos doentes. Haverá apenas aqueles que são fracos de pequena fé, que confiou naquele que tudo pode, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, hoje, meu irmão, você que vai amanhã acordar e partir para a luta, hoje você está no monte, amém? Ouvindo a palavra de Deus, junto com Jesus. Amanhã, mesmo que as coisas não vão de acordo com os seus planos, mesmo sem entender, creia que eles vão nos planos do Senhor. Os discípulos não criam, os discípulos não entendiam, mas os planos do Senhor estavam se cumprindo. Portanto, creia.
E se você está aflito com algo e precisa da compaixão do Senhor, venha até Ele, mesmo com pouca fé, venha, Jesus garante. Não espere ter uma fé grande para vir ao Senhor, venha como você está. Venha com pequena fé, venha com as suas fraquezas, venha com os seus pecados, que Jesus garante salvar e mudar a sua vida. E não se esqueça, para viver no meio de uma geração incrédula, cheio de rebeldia contra Deus, inclusive a nossa, você precisa subir no monte de vez em quando. Você precisa ter tempo com Deus. Então, meus irmãos, não falte aos cultos no domingo. Venha receber a palavra de Deus todo domingo. Suba no monte todo domingo, porque você vai precisar dessa palavra, das orações, para que você encare as dificuldades lá embaixo do monte. Vocês entendem quando eu falo embaixo do monte? A vida ordinária, o dia a dia, o casamento, o trabalho, as lutas. Você precisa subir no monte, ter encontro com Jesus e com o seu povo, para descer do monte e encarar esse mundo que é incrédulo, essa geração incrédula que o Senhor Jesus disse, onde tem aqueles que criticam, onde tem a multidão interesseira, onde tem o desespero dos pais, onde há os discípulos fracos do Senhor. Se você não tiver alimentado a sua fé todo domingo, você não vai ter força para as lutas da semana. Mas talvez, meus irmãos, você quer ir ao Senhor hoje, apresentar um dilema pessoal. Talvez é o seu filho, talvez é algum dilema pessoal, talvez é algo que você está até desesperado como esse pai, e você já procurou ajuda e ninguém pôde te ajudar, talvez até discípulos do Senhor, que não conseguiram expulsar esse demônio, entre aspas. Tem alguma fé aí no seu coração? Tem alguma fé aí no seu coração?